Leão, te dou boas-vindas ao Templo de Nan. Eu sou a Jade e hoje eu vou fazer uma leitura intuitiva na tua energia. Pegue apenas o que ressoar, o que não ressoar entregue para o universo e agradeça. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreve, ativa o sininho para que você possa receber todas as mensagens que o tarô reserva para você. Tá bom, Leão? Vamos ver qual energia disponível para os leoninos e leoninas nesse momento. Leão, eu vejo você aqui diante de uma emoção muito intensa relacionada a alguém que chegou na sua vida. Alguém que chegou na sua vida mexeu com seus sentimentos e, de certa maneira, te fez se conectar com um lado seu mais inocente, um lado seu mais sonhador, um lado seu, sabe, que sente vontade de explorar, de se jogar, de sentir de novo. Eu vejo aqui que essa pessoa realmente tá mexendo com você, Leão. É alguém que chegou na tua energia ou que está para chegar e que vai mexer com as suas emoções. Vai ativar de novo em você aquele desejo de conexão, de ser amado, de ser visto, de ser valorizado. E eu te vejo muito receptivo a esse sentimento, como se você estivesse esperando por isso, sabe? Você estava com sede disso, com sede de amar, com sede de sentir, de se apaixonar. O que mais? Olha, Leão, eu preciso ser honesta porque o tarot tá trazendo aqui uma imagem de que pode ser que você esteja, alguém surgiu, você está com esse sentimento te tocou, então ativou ali em você esse seu lado sonhador, de imaginar como poderia ser e tudo mais. Mas eu vejo aqui que pode ser que você esteja, se você estiver criando uma expectativa muito acelerada, como assim, né? Você está conhecendo essa pessoa ou vai começar a conhecer e você já está pensando muito lá na frente, sabe? Numa relação mais séria, num compromisso, talvez até num casamento. E o tarot está dizendo aqui para ter cuidado com essa antecipação, porque pode ser que não seja isso que essa relação está te trazendo agora. Ele está falando para você ter esse sentimento, isso é válido, mas não transforme isso em uma grande expectativa para o futuro. Não que não possa acontecer, Leão, não é isso. Mas é que você antecipar para o futuro um relacionamento sério, um compromisso,
pode acabar fazendo você se frustrar nesse momento, que é um momento de conhecer, que é um momento de viver essa emoção nova, esse sentimento e de construir. Então aqui não é um momento de você querer apressar as coisas, de querer já que aquilo, sabe? Quando você planta uma semente, você já quer que dê frutos. Então cuidado com esse alvoroço. Porque esse alvoroço pode te impedir de se abrir para uma coisa legal, de viver ali um vínculo. Porque você fica nessa, mas é sério, não é? E com o pensamento lá muito no futuro, tá, Leão? Então viva esse sentimento, viva esse vínculo, entenda o que ele tem para te mostrar no aqui e agora, mas sem antecipar tanto, sem ficar se questionando o tempo todo se é sério, se não é, se vai assumir, se não vai, se me leva a sério ou não, porque isso pode fazer você se perder, porque você não vai enxergar isso, você acabou de começar esse vínculo, né? A chance disso já se transformar numa coisa séria, de já virar um compromisso, não é realista. Então você vai acabar se frustrando, e não é porque o vínculo é ruim, é porque você vai se frustrar porque a sua expectativa está muito alta. Entende, Leão? Então cuidado nesse campo. Talvez porque você esperou isso por muito tempo, você estava, como eu disse, com muita sede desse sentimento, então agora você tá com aquela energia de, sabe? Eu sinto aqui uma energia de adolescente apaixonado, apaixonada. Que tá nos caminhos de Leão? Que caminho tá seguindo? Leão, veja, isso que você está vivendo agora, essa oportunidade de vínculo afetivo que se abriu, esse novo sentimento que se abriu, é uma oportunidade de você reacender a sua chama interior, a sua confiança interna também. Eu sinto que pode ter um leonina que tava meio ninguém me ama, ninguém me quer. E de repente surge essa pessoa, esse novo sentimento, e agora isso tá acendendo a sua confiança novamente. E é uma oportunidade para você viver isso, esse vínculo, se curar, se sentir mais confiante. Mas é preciso ter cuidado para você não associar o seu valor, né, o seu valor ao valor que alguém dá para você. Ou seja, você é valoroso porque você é valoroso, porque o teu ser é valoroso. Não é só porque alguém está gostando de você que você é valoroso, porque senão você vai ficar dependente. Então eu percebo que esse novo sentimento está te levando para um caminho de como se fosse uma confirmação de que você é atraente, que você é amável, que você é desejável. E aí isso sabe, como se fosse uma prova para você. E isso te infla. Mas é preciso você nutrir esse senso de alto valor em você mesmo. Não depender dessa validação do outro. Para que você se sinta confiante. Porque isso pode te deixar não só num estado de dependência, até emocional desse outro, como e se esse vínculo ele não caminha, e se isso dissolve, você vai voltar para aquele mesmo local de ninguém me ama, ninguém me quer. Então, primeiro, nutra o seu alto valor, né, a sua confiança de que, mesmo que alguém não esteja interessado em determinado momento, você não perdeu o seu valor por isso. Então, ancore essa sua energia da sua chama, da sua luz interna, para que não perca isso de vista. Né? Então, esse vínculo é uma chance de você nutrir a sua autoconfiança, Leão.
que está? Qual o potencial de realização para Leão nesse momento? Potencial de realização desse vínculo, desse novo sentimento. Olha, justamente aqui a gente tem um cavaleiro de pentáculos que tá te dizendo assim, Leão, o potencial de realização para esse vínculo afetivo que você está na sua energia ou vai chegar na sua energia, ele vai acontecer a depender da sua paciência de viver isso um dia de cada vez. Então é um vínculo que exige uma construção ali, sabe, dia a dia. Você viver esse sentimento, essa paixão, essa entrega, esse amor, mas dia a dia, sem antecipar. Cavaleiro de Pentáculos vem aqui dizendo que esse vínculo, esse amor tem muito potencial, mas que será preciso você trabalhar na sua ansiedade, você trabalhar no viver o vínculo dia a dia, né? E não permitir que o vínculo se construa dia a dia e não ver cada dia como uma validação ou invalidação, se o vínculo é bom ou não, se a pessoa gosta tanto ou não, se gosta tanto quanto você. Abra mão um pouco desse controle, né? Deixa fluir e se entregue também dia a dia, porque se você limitar a sua entrega, você também não vai viver o potencial completo desse vínculo. Às vezes você está limitando a sua entrega pensando, mas acho que não me leva a sério, então não vou me expor, não vou me abrir, sabe? Mas se você não se expõe, não se abre, né? Como é que o vínculo ele vai se aprofundar? Então é preciso trabalhar nisso para que esse vínculo floresça. Aqui está muito claro que é uma grande, sabe, é um portal aí afetivo mesmo, essa relação, que não só, né, vai te nutrir emocionalmente, mas que vai te ensinar a não querer o tempo todo essa validação e você mesmo, né, se colocar como um ser valoroso nessa relação, né, não ficar ali esperando a validação do outro, mas você se validar, se entregando sem medo. Qual a postura de Leão nesse momento? Qual a postura de Leão nesse contexto? Leão. Veja, você tá pensando muito. Você tá muito... Nossa, aqui, ó. Você tá muito... sabe quando você começa a sentir alguma coisa boa? Aí a pessoa se aproxima e começa aquela coisa legal. Aí você começa a racionalizar. Mas será? Será que tá gostando? Será que não tá? Será que gosta tanto quanto eu? Será que leva a sério? Será que não leva? Você tá muito no mental. E aí esse seu mental tá com a espada aqui, ó. Qualquer passinho falso da pessoa, você já... não, sabe? Querendo cortar as cabeças. Meio que... Calma, porque... Isso que você tanto deseja, que é esse compromisso, né, essa relação mais séria, esse vínculo aprofundado e desenvolvido, isso que você tanto quer é algo que é construído, não vai surgir do nada. Então, se você tiver com a faca, né, com a espada mental ali, as mínimas coisas que te desagradam, que te deixam inseguro, você começar, não serve, não vai, não, assim não quero, como é que vai se desenvolver o vínculo? Não vai.
Então, assim, abaixa um pouco essa espada para que você possa viver a emoção, o sentimento. E veja, a conexão, o vínculo, envolve a vulnerabilidade. Não há como fazer a omelete sem quebrar os ovos, Leão. Né? Se entregar emocionalmente é estar vulnerável. Amar dói, né? Como dizem. Não dói, não no sentido de que o amor é você aceitar coisas, não é isso. Né? Mas amar é estar exposto a que o outro pode nos machucar, porque a gente ama. Então pode nos decepcionar. Mas se você não se expuser, se você não aceitar esse risco, você vai se fechar ali e não vai viver. Então, o ponto de atenção aqui é cuidado para um lado muito racional. Você precisa não é deixar de avaliar, né, o quanto uma relação é frutífera ou não para você. Não é abandonar o racional e se entregar ao emocional, mas equilibrar um pouco as coisas. Se entregar avaliando, mas sem querer ficar calculando a relação o tempo todo, sabe? Calculando as chances, calcular é o oposto de troca, de fluidez, de vivenciar, de se conectar. Que influências externas tem para o caminho de Leão nesse momento? Quais influências externas? Opa, virou aqui. Leão. Eu vejo aqui que no passado pode ser que eu acho que você se decepcionou no passado e essa decepção te deixou justamente, eu tô sentindo aqui que essa decepção, sabe, meio que um coração parte numa relação ali que você se entregou e que não se desenvolveu como você esperava, né? Você se decepcionou, teve uma expectativa não concretizada sobre isso, mas que você se entregou e doeu muito você ter se entregue e ter tido esse resultado. E isso faz com que hoje você esteja aqui mais racional, mais cauteloso. Mas o tarô está dizendo aqui que a cautela, né, o discernimento é importante, mas até que ponto o discernimento ele se torna um bloqueio emocional. Então, é importante que essa decepção que você viveu, você possa realmente deixar ir, deixar para trás. Porque se essa decepção ainda estiver muito presente no seu campo emocional, nesse momento, nesse novo vínculo, você vai projetar isso nessa nova relação. Você vai projetar. Então, pequenas coisas você vai interpretar como um sinal de que, ó, tá vendo? Não leva a sério, não me respeita, ou não. Pequenas coisas. Você vai se tornar hipervigilante. E aí você não se entrega, e aí você não vivencia esse vínculo. Então eu sinto que tem um nó aí importante, que inclusive essa relação pode ser um caminho de cura, porque você vai estar exposto a essa vulnerabilidade, a esse sentimento que cresce, e naturalmente você vai sentir mais medo, né?
de se decepcionar de novo, de se frustrar novamente. E é como você responde a esse medo que está em jogo aqui. Vamos ver o que o tarô Zen traz para nós hoje, Leão, sobre esse momento que você está. O que mais para o signo desaceleração? Veja, a gente tem novamente aqui o Cavaleiro de Pentáculos, caiu de novo. Desaceleração. É preciso desacelerar. Como eu disse, você tá lá na frente. Você já tá pensando, e se não me valorizar, e se não for, e se não me leva a sério, e tudo isso vem dessas mágoas antigas, dessas decepções, do passado em que a sua expectativa, ó, aqui, ó, lembra que eu falei, a inocência, arcano aqui, 19, lembra que eu falei que era importante você cultivar a sua confiança, o seu senso de autovalorização por você mesmo, independente do externo? Lembra disso? Aqui vem novamente esse conselho, ou seja, a inocência, né? Quando a gente se decepciona, algo não vai, muitas vezes a gente tem uma tendência a se culpar. Mesmo que a gente não tenha feito nada errado, mesmo que a gente não tenha culpa, mas às vezes a gente se culpa e a gente inconscientemente começa a pensar que se eu tivesse feito diferente, ou se eu não tivesse sido tão orgulhoso, a gente fica crítico com as nossas falhas, como se a gente não tivesse falhas, aquele resultado no passado teria sido diferente. Mas esse resultado no passado não tem a ver só com quem você foi, tem a ver com o que o outro foi, com o contexto, né? Você tem a sua responsabilidade, mas você não é 100% responsável por tudo. O outro também tem a responsabilidade. Então, cuidado para talvez alguma falha, algum ponto de melhoria que você hoje veja que existe sobre o seu passado, até em relações passadas, você não pegou como e acabou transformando minando o seu senso de alto valor, porque você tem falhas, então você não é tão valoroso, você não é tão bom parceira quanto você imaginava, sabe? Né? Porque ter valor não significa ser perfeito. Você não precisa ser perfeito para ser valoroso. Você é valoroso porque você, né, é único, né? Porque você é divino. Então, o seu valor, ele existe apesar das suas falhas. Então, reconecte-se aqui, ó. O As de Bastões traz uma energia similar. Reconecte a esse seu senso de alto valor, a sua confiança interior, essa inocência que pode ter sido perdida por conta de decepções passadas. O que mais? Para Leão. Mais uma carta para Leão. Por favor. Nossa! Eita, Leão. Pulou aqui, hein? Eu gosto quando pula assim. Quer dizer que a energia... Vamos ver. Projeções. Lembra que eu falei? Tá aí. Olha aí, Leão. Na mosca. Lembra que eu te falei? Então, desacelere, resgate a sua inocência, o seu senso de alto valor, a crença de que algo bom é possível, independente se você falhou no passado ou se falharam com você. Uma relação boa é possível, mesmo que você ainda tenha falhas e coisas a trabalhar, e mesmo que o outro tenha falhas, sabe? Aquele rei de espadas que tava mínimas falhas do outro, já tava, não serve, não vai.
não, então não presta essa relação. Calma, calma. O outro também tem falhas, né? É claro, você precisa entender até que ponto são falhas, né, que não firam a sua dignidade. Né? Mas, sabe, pequenas falhas que a gente tolera e tá tudo bem, porque o outro é humano, né? Contanto que não fira a sua dignidade, que não seja falhas que te machuquem fisicamente, né, ou moralmente, né? Mas então dá para superar. E aí vai ser preciso, esse relacionamento, ele está te convidando, né, a ficar atento às projeções que você está fazendo. Ele tá te convidando a ficar atento, você tá projetando no outro uma dor, uma mágoa, uma decepção do seu passado, né, que não tem a ver com o que tá acontecendo agora, tem a ver com as suas dores, né? Tá aqui, ó, lembra? É muito clara a mensagem aqui, Leão, para você. Muito clara. Então é um relacionamento de uma grande oportunidade. Olha só. Ó, bem legal, né? A estrela traz aqui uma energia de que é uma relação que tem potencial até de ser uma relação mesmo espiritual, sabe? Que pode ser uma relação importante na sua vida, né? Pode ser um mestre espiritual, ó, abundância. Rei de ouros. Pode ser uma relação que pode se concretizar mesmo na sua vida. Mas é ao mesmo tempo também uma relação que vai te convidar a trabalhar nas suas sombras. Essas projeções. Tá bom, Leão? Sucesso para você. Deus Pai Todo-Poderoso ilumine e acompanhe seu caminho. Que a luz divina desça sobre você.